Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre distúrbios alimentares, a relação com as emoções e também falaremos sobre como tudo isso afeta a sua autoestima. O que a gente precisa entender aqui antes da gente começar? Distúrbio alimentar, infelizmente, tem se tornado mais comum do que a gente imagina. O que gera em você muita frustração. Escreve essa palavra aqui para você não esquecer. Frustração. Gera muita frustração. Por quê? Porque muitas vezes você se dedica, você deseja ter lá uma saúde, a sua saúde física, você deseja ter um corpo que você gostaria de ter e aí você acaba muitas vezes se auto-sabotando. Alguém se identifica com isso? Você já viveu essa situação? Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo isso. Você se auto-sabota. Isso tem muito a ver com as emoções. Muito a ver com as emoções. Claro que antes da gente começar para valer, eu sempre digo que qualquer sintoma que você tenha, qualquer problema que você tenha, é importante que você procure primeiro um especialista na área para ver, claro, se não existe questão hormonal, se não existe um outro problema que fisicamente você vai resolver. Mas, e aí eu vou falar com a minha experiência como hipnoterapeuta, de já ter atendido quase 4.000 pessoas nos últimos anos, eu vou dizer para você o seguinte: a maioria dos distúrbios alimentares estão relacionados às emoções. Estão relacionados às emoções. Tem um fundo emocional muito forte, muito sólido, que faz com que você tenha muitas vezes uma visão distorcida da realidade, uma visão distorcida dos fatos. Por exemplo, distúrbio alimentar, ele pode acontecer com pessoas que têm um corpo saudável, um corpo magro, mas elas não conseguem se enxergar assim. Alguém se identifica com isso ou conhece alguém assim? Elas não conseguem. E aí elas acabam muitas vezes se alimentando mal ou se alimentando sem uma orientação profissional. E com isso elas vão prejudicando a sua saúde. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Bom dia, Leila, seja muito bem-vinda. A Gessilda também por aqui. A Marli, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Garcia F23 também por aqui, bom dia. A Marlene Fuentes, seja muito bem-vinda. A Liginha, bom dia, chorei bastante. Do processo da comunidade Autoestima Saudável. Sim, processo terapêutico poderoso. Poderoso. Obrigado pelo depoimento aqui, Liginha. Aliás, para você que não entrou ainda na comunidade Autoestima Saudável, é gratuito, escreve Autoestima aqui agora e você recebe uma mensagem minha no seu direct para você entrar no grupo de WhatsApp. Terça-feira teremos aula ao vivo com um processo terapêutico também aí bem importante para sua reconstrução de autoestima. Distúrbio alimentar, na maioria das vezes, tem relação com as emoções. E existe uma relação disfuncional com a comida, seja para um lado, seja para o outro, seja no excesso ou seja muitas vezes na escassez. Porque eu quero que você entenda uma coisa que eu vou te falar aqui, é uma frase que mudou a minha vida, eu sempre digo ela todos os dias, que é: tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, o tempo todo ela está buscando garantir que você viva o maior tempo possível. E ter um corpo saudável é essencial para isso. Não faz sentido essa mente ter foco em sobrevivência e, digamos, permitir que você tenha um corpo que não seja saudável. Faz sentido isso para você? É incoerente. Porque a nossa mente ela está configurada da mesma maneira que ela era configurada lá há milhares de anos atrás, quando nós, a nossa espécie, o Homo sapiens que somos, éramos homens e mulheres das cavernas. A gente lutava todos os dias literalmente para sobreviver. E para isso, a gente tinha que ter um corpo saudável porque muitas vezes precisávamos correr, fugir
de predadores maiores e mais fortes. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Leila, eu não pude participar na última vez, mas gratidão por ajudar. Ótimo, mas eu vi que você está lá no grupo, participa na terça-feira. Não deixa de participar para que os processos terapêuticos te ajudem. Tudo bem? Bom dia, Jaque. Bom dia, Tavinho. Cega também por aqui. A Berê Fidelis, bom dia. Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente está falando sobre distúrbios alimentares e as emoções. Então, teoricamente, não faz nenhum sentido você não ter um corpo saudável. E aqui, presta atenção no que eu vou te falar, tá bom? Porque talvez a tua interpretação vai gerar um desconforto. E eu quero que você esvazie o copo quando eu falar isso, tudo bem? É impossível a gente evoluir na vida com um copo cheio, se eu não estou disposto a ter novos conhecimentos. Mas o que eu vou te dizer é baseado na neurociência, ok? Na neurociência. Um corpo saudável é um corpo que permite que eu possa, por exemplo, garantir a minha sobrevivência. Então, pensando exatamente no que eu disse para você, que a nossa mente está ainda configurada para as mesmas configurações lá de milhares de anos atrás, eu ter um corpo, por exemplo, pesado, grande, não garante a minha sobrevivência. Por exemplo, quem tem mais chances de sobreviver se estiver fugindo de um leão faminto? Uma pessoa com um corpo saudável ou uma pessoa com um corpo doente, pesado, cheio de gordura? Quem tem mais chance de sobreviver? A resposta é clara. A pessoa que tem o corpo saudável. E aqui não é uma questão de estética. Entende isso? Eu estou falando baseado na neurociência. Ô gata, mas eu quero ter um corpo... Eu quero comer de tudo, eu quero ter um corpo não saudável. Tudo bem, é uma escolha sua. Se é uma escolha sua, tá tudo bem. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu parto desse princípio. Existe o livre-arbítrio. Todo mundo faz o que quiser. Você quer destruir teu corpo? Maravilha. Para você tá tudo bem viver no sedentarismo? Tá tudo bem. Tá tudo bem você viver uma relação tóxica? Beleza, é uma decisão sua. É uma decisão sua. Só que, sob o ponto de vista da neurociência, sob o ponto de vista da sobrevivência, a gente precisa ter um corpo saudável para isso. Por isso, presta atenção. Se existe hoje uma relação disfuncional com a comida, é porque você está atendendo a algum tipo de, escreve aqui, programação. Programação. Existe alguma programação que faz com que você acredite que, por exemplo, comer demais é importante para você. Ou você comer demais e não praticar exercício físico, isso garante a sua sobrevivência. Ou seja, existe uma programação que faz com que você haja de uma determinada maneira. A programação, presta atenção aqui, a programação é o conjunto de crenças que você tem ao longo da vida, que desde a infância você foi acumulando. Crença é algo que você acredita. E essas crenças são formadas por interpretações. Escreva aqui, interpretações que você guarda aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. Por isso, você precisa entender que talvez essa sua relação disfuncional com a comida, isso tem a ver com algum fato que aconteceu ao longo da sua história. Alguma coisa acontece e a sua mente cria uma interpretação que acaba se tornando a sua crença. Então, quando você, por exemplo, come de menos, quando você, por exemplo, você se torna até, né, que é uma consequência de um distúrbio alimentar, a anorexia, por exemplo, as pessoas que têm até um medo de comer, é por quê? Porque existe algo que está aqui rodando nessa mente subconsciente que diz que é isso que você tem que fazer para você se manter
da mesma maneira. Assim como comer demais ou ficar aí sedentária demais, isso também atende a uma programação que foi gerada a partir de interpretações que a sua mente teve. Tá fazendo sentido aqui para você? Dá um joinha aqui para mim, um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo. Priscila Moraes, seja bem-vinda também por aqui. A Lídia Cristina, bom dia. Luzinete, direto da Bélgica, seja muito bem-vinda. Beach On também por aqui. A Maria Lúcia Ogata, é minha prima. Será que é minha parente? Oi, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. A Silvia Maglioco, seja bem-vinda. A Raziel Batista também por aqui. A Leilane Pereira, a Isa, bom dia. Mabazo também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gessilda também por aqui, bom dia, Gessilda. E aqui eu vou te falar algumas possíveis causas que geram essa distorção. E por que é importante você entender isso? Porque esse distúrbio alimentar faz com que, claro, você tenha uma consequência, um resultado. E esse resultado ele acaba muitas vezes machucando quem? A sua autoestima. Autoestima é a maneira como você se vê, é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata. Isso é autoestima. Então, quando eu tenho esse distúrbio alimentar, quando eu permito que ele continue na minha vida, a minha autoestima vai adoecer. E com uma autoestima doente, eu não consigo ter o quê? Autoconfiança. Eu não consigo confiar nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E com isso, eu não ajo. Então a procrastinação, como eu venho falando, pode ser o quê? O resultado de uma autoestima doente. Pode ser, não é falta de vergonha na cara, é porque você está com a sua autoestima doente, ou seja, você perdeu a sua autoconfiança em agir, em tomar decisões. E sem ação não há transformação. O que transforma a vida é a ação, é você entrar em ação. Só que se fosse apenas isso, se basta para você voltar a ter a vida que você deseja, para você construir a vida que você sonha, que você merece, se bastasse você agir, maravilha. Só que você tem que entender por que você não está agindo hoje. Esse é o primeiro passo. E é por isso que entender a tua relação hoje com a comida é tão importante. Por quê? Vou te falar de algumas possíveis causas. Porque senão você vai permanecer com a sua autoestima doente. Você vai se sentir alguém pior, você vai se sentir alguém menor, alguém que não se sente bonita muitas vezes, alguém que se sente inferior às outras pessoas e, claro, isso vai te inibindo. E você tem um potencial incrível aí dentro escondido que você precisa reencontrar. A vida, ela não precisa ser esse sofrimento. A vida não precisa ser somente dores. Eu não estou dizendo que a vida é um mar de rosas, não é. A vida tem as suas dificuldades sim, e aliás é nas dificuldades que a gente cresce. Só que tem gente que está vivendo uma vida de sofrimento há 40, 50, 60 anos, todos os anos da vida dela. Isso não é vida, isso é sobrevida. E eu quero que você pare de se conformar com isso achando que isso não é normal. Não é normal. Isso é comum, infelizmente, mas não é normal. Existe uma diferença entre normal e comum. Comum é porque a gente está vendo isso constantemente, mas para de normalizar isso na tua vida. Para de normalizar uma vida, por exemplo, com um distúrbio alimentar que está gerando problemas físicos para você. Você talvez não consiga seguir uma dieta, você talvez não consiga emagrecer. E não é porque você é culpada. É porque existe, como eu disse, um processo automático, uma programação que faz você parar essa dieta, faz com que você não consiga ceder, não consiga resistir às chamadas tentações. Alguém se identifica com isso? Ai, mas olha, puxa, não consegui resistir ao docinho que eu não podia comer. Isso muitas vezes não é culpa sua. Não é.
Por quê? Porque é um processo automático. Só que, e aí eu quero que você escreva essa palavra, é sua responsabilidade. Escreve aqui, responsabilidade. É sua responsabilidade mudar isso. Por quê? Porque a vida está passando e você precisa desse corpo físico saudável. Você precisa desse corpo físico saudável. Tudo bem? A Liginha, muito sentido. Luto com obesidade desde a infância. Já fiz cirurgia bariátrica, emagreci 60 quilos, ganhei muita qualidade de vida. Aprendi que a mente sã e o corpo também ficam são, engordei, só que aí engordou novamente. Então, olha só, é importante que você esteja aqui, Liginha. Porque agora eu vou te falar possíveis causas. E como você fala desde a infância, existem possíveis causas que façam você não conseguir emagrecer. E aí eu vou te dar uma boa e uma má notícia. Qual que você quer primeiro? A boa ou a má notícia? Escreve aqui se você quer a boa ou a má notícia primeiro. É muito importante, primeiro, a gente entender que tudo que aconteceu na nossa infância, desde a gestação, impacta profundamente em quem nós somos hoje. A má notícia, vou dar primeiro a má notícia para a Liginha. A má notícia é que essa sua dificuldade, talvez, de manter o peso mesmo depois da bariátrica, a má notícia é que se você não tratar a causa, isso vai persistir. A boa é que você pode mudar isso. Tudo bem? A Elisângela, eu estou no processo, mas busco ajuda diariamente, estou firme no propósito. E você tá mesmo. A Elisângela eu estou acompanhando de perto. Elisângela, hoje integrante da comunidade Coragem, Elisângela participou da blindagem emocional comigo, fez hipnoterapia comigo, está no processo. É isso. Então, possíveis causas que fazem você, por exemplo, ter esse distúrbio alimentar. Então, faz você, por exemplo, comer demais. O que aconteceu na tua infância impacta diretamente no teu comportamento hoje. Então, por exemplo, se você viveu num ambiente familiar de muitas humilhações, de muita violência, de muitos abusos, sejam eles de qualquer espécie, seja verbal, de agressões e até mesmo sexuais, a mente, ela cria uma interpretação de que aquele cenário ele é perigoso para você. E que se você, digamos, magrinha, você não vai ter como se defender. E aí a interpretação é sempre primeiro sobrevivência. Sempre é sobrevivência. Então, para sobreviver, você precisa ter um corpo grande. Você precisa ter um corpo forte. E aí com isso, o que acontece? O seu comportamento automaticamente passa a ser o quê? Construir esse corpo forte. Então você come, inconscientemente muitas vezes, e você vai construindo o que eu chamo de uma capa de gordura, uma armadura mesmo para você enfrentar. Isso é uma possível causa. Uma outra causa muito comum que eu pego na hipnoterapia. A minha mãe vivia, por exemplo, uma situação difícil na relação dela, por exemplo, com meu pai. Ela era agredida, ela era desvalorizada. E aí, por lealdade emocional, escreve aqui, lealdade emocional à minha mãe, eu me coloco num lugar que não é o meu, que é o lugar de defender a minha mãe. Isso eu estou falando sob o ponto de vista sistêmico, ok? Do sistema que você viveu lá na tua infância, a tua família, um sistema. Você se coloca como quem? A protetora da mãe. E para proteger a mãe, você precisa o quê? Também ter um corpo grande. E aí você tá ali para defender essa mãe. Só que
digamos que os anos se passaram, sei lá, os seus pais nem estão mais juntos, ou nem estão mais vivos, ou continuam juntos e agora, digamos, as coisas apaziguaram e você foi viver a sua vida, só que a programação continua. Então você não consegue emagrecer. Uma outra causa, aí tem a ver com o teu presente. Você vivendo hoje uma relação tóxica, uma relação abusiva. A mesma coisa, a mente fala o quê? Você precisa ter um corpo grande para se proteger. E aí, por conta dessa relação, e que você muitas vezes não consegue terminar, porque você tem, sei lá, dependência emocional, você mantém esse corpo grande. E como é que você mantém esse corpo? Comendo, sendo sedentária. E aí, claro, que você vai engordando. Uma outra possível causa, abusos, né? Eu falei um pouquinho de abuso sexual, mas o abuso sexual, e aí eu já tratei, infelizmente, vários casos, já está na casa de milhares, inclusive, de mulheres, crianças, na verdade, né? Crianças que foram abusadas na sua infância, e aí a mente cria o quê? Essa interpretação de que se você tiver um corpo grande ou se você tiver um corpo não atraente, você afasta o predador, você afasta o agressor. Tudo isso leva você a ter uma relação disfuncional com a comida muitas vezes. E aí, claro, tem mais coisas? Tem. Por exemplo, ferida do abandono. Talvez você tenha vivido lá na infância um abandono emocional ou até mesmo a rejeição e a tua mente criou a interpretação de que você precisa fazer de tudo para sobreviver. E aí o que acontece? Você come demais. Quer ver uma pergunta que eu faço quando eu aplico o meu protocolo de hipnoterapia? Que nem todo mundo tem a certeza, mas quando ela sabe a resposta, isso diz muito, que é: quanto tempo que você foi amamentada? Pensa nessa resposta agora. Por quanto tempo você foi amamentada? Você sabe? E por que essa pergunta ela é tão importante? Para o bebê, a amamentação é alimentação, claro, mas, além disso, é segurança, é afeto e proteção. Porque nesse momento, é o momento em que o bebê e a criança o bebê e a mãe estão se olhando, olho no olho, e aquilo traz segurança. Ó, a Liginha, muito pouco tempo, a Gessilda faz assim, muito pouco tempo. E aí o que acontece? Esse pouco tempo gera um medo de que você vai morrer, porque você não vai ter alimento. E aí muitas vezes o que acontece? Você, sempre que tem a comida, você come demais. Quer ver? Ó, eu vou falar uma coisa que talvez, como eu falei no início dessa conversa de hoje, muitas fichas iriam cair. Hoje, você é o tipo de pessoa que você almoça e aí você, digamos, está satisfeita, mas ainda sobrou um pouquinho de comida lá no seu prato. Você come tudo ou você joga fora? Responde aqui para mim. Quem é você no almoço ou no jantar de hoje? Você comeu e aí você ficou satisfeita, mas ainda sobrou um pouco de comida no seu prato. Você come mesmo satisfeita, digamos, aquele famoso limpa o prato, ou você joga fora aquilo que restou? Coloca aqui. A Gessilda, não sei, minha mãe nunca comentou nada. Ok, tudo bem. Mas essa é uma resposta que a gente consegue muitas vezes trazer dentro aqui do subconsciente. Pode ter certeza que a gente consegue trazer. A Neide, oi Neide, eu jogo fora. Ok. Agora, se você... a Jaque, eu sempre como o que coloco no prato. Ok, mas
A pergunta que eu fiz foi, você come, aí você ficou satisfeita, mas sobrou. Então, se você come tudo que está no prato, mesmo já satisfeita, isso, a Sônia também, eu como. Isso mostra que a tua mente tem uma configuração de escassez. Ou seja, o que isso significa? Que é melhor eu comer mesmo satisfeita porque pode faltar. Então é melhor que eu acumule a comida. E isso tem muita relação com esses primeiros meses de vida e talvez essa alimentação, essa falta de amamentação que você teve. Tudo bem? Faz sentido? A Elisângela, hoje em dia eu descarto. Perfeito. E aí, claro, por favor, eu não estou fazendo apologia ao desperdício, ok? Por favor. Eu só estou dizendo que esse é um comportamento que explica um pouquinho disso. Dessa relação, muitas vezes, com a comida. Então eu como sem uma necessidade. Agora, lembra que eu falei da ferida do abandono ou da rejeição? Muitas pessoas, eu vou te perguntar, você teve ou tem aquele chamado efeito ioiô? Você, puxa, eu quero emagrecer, aí você se dedica, faz a dieta certinho, você vai lá, faz os exercícios físicos e aí você consegue um resultado. Aí quando você olha no espelho, você fala assim, uau, olha, consegui lá perder o que eu queria perder. E logo depois você começa a escorregar. E logo depois você começa de novo a entrar num ciclo de engordar, por exemplo. Isso também tem a ver com as suas emoções. Porque alguma coisa, como eu disse, aconteceu e vem uma emoção que te protege. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez você tenha a interpretação de que, olha só, e isso eu estou falando baseado nos meus atendimentos de hipnoterapia. Muitas pessoas nesse efeito ioiô, elas foram abandonadas emocionalmente ou até mesmo rejeitadas pela mãe. E a maneira que ela encontrou, especialmente na infância, de ser vista, cuidada pela mãe, era estar o quê? Em perigo. Ou estando doente, ou estando numa vulnerabilidade. E isso se estende para a tua vida hoje. E aí, como é que você faz? Quando você está bem, a tua mente fala o seguinte, puxa, você está bem, então a sua mãe não vai mais te ver. A sua mãe não vai mais cuidar de você. E aí é como se automaticamente você derrubasse toda essa construção que você fez de meses, né, seguindo a dieta, fazendo exercício físico, para voltar a um ponto vulnerável, para ser cuidada. E isso, ó, vou dar um adendo aqui, não é nem o nosso assunto hoje. E isso se estende, por exemplo, para a questão financeira. Pessoas que ganham dinheiro e perdem dinheiro, ganham dinheiro. Por quê? Elas querem sempre, isso obviamente inconscientemente, elas querem ser olhadas e cuidadas pela mãe. Então estar em vulnerabilidade, seja ela física, seja ela financeiramente, isso é a maneira, o recurso que elas encontraram na infância de serem vistas, amadas, cuidadas por essa mãe. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Jaque. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Sempre fui magra, posso comer de tudo. Não tenho facilidade para engordar. Aí vamos falar desse outro extremo. Muito bom que a Jaque trouxe isso. Vamos falar desse outro extremo. Nesse outro extremo, pessoas que têm essa dificuldade de engordar, pessoas muito magras, e aí eu vou falar, obviamente, sobre o ponto de vista emocional, sobre o ponto de vista das feridas emocionais. Significa que é o que aconteceu com você? Não, ok? Mas eu vou falar baseado, eu sempre falo baseado nos meus atendimentos, nas histórias que eu escuto das pessoas nos atendimentos que eu faço. O que um corpo magro significa? Aí você pode falar, um corpo saudável. Nem sempre.
Porque tem muita gente que deixa de comer, por exemplo, por essa distorção e principalmente por essa influência das emoções nesse comportamento. Eu atendi, olha só, recentemente, uma adolescente que começou a parar de comer. E ela comia bem, comia saudável, mas ela parou de comer. E ela emagreceu muito, 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 muito. Onde que estava a causa? Havia um conflito com a mãe. E olha como a mente ela é incrível. Só que se você não conhece essa mente, se você não domina essa mente, sabe o que acontece? Você acaba refém dela. Tudo bem? A mãe é nutricionista. Trabalha com o quê? Com comida. E essa adolescente, ela estava com uma questão já de muito tempo com a mãe. E ela não conseguia perdoar a mãe. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela não conseguia perdoar a mãe. Essa raiva da mãe, e a raiva é uma emoção, criou na mente dela uma interpretação de que eu tô com raiva da minha mãe. Quando a gente tá com raiva, a gente muitas vezes perde o controle, certo? Eu vou ferir a minha mãe. E como que eu vou ferir a minha mãe? Naquilo que ela trabalha, com aquilo que ela trabalha, com aquilo que ela ama, que é através do quê? Da comida. Eu não vou comer mais. Automático isso. E aí quando a gente trabalhou essas questões, ela conseguiu de novo se alimentar. Voltar a se alimentar. Entende a importância, muitas vezes, de você lidar com as suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, o quanto isso é importante para a tua vida? E para a vida dos teus filhos também? Então presta muita atenção nos comportamentos deles e também nas histórias que existem entre vocês. Tudo bem? Agora voltando à questão da pessoa muito magra. Uma pessoa muito magra, ela passa muitas vezes despercebida, ok? É diferente de uma pessoa que tem um corpo grande. A pessoa de corpo grande, ela é percebida. E por que eu normalmente tenho um corpo magro? E que isso tem relação? Qual é essa relação com o que aconteceu, por exemplo, na minha história? Se eu sofri a rejeição é o quê? É o direito, ou é o não direito de eu existir. Quando alguém te rejeita, alguém não quer você perto dela de jeito nenhum. Isso é a rejeição. E aí, muitas vezes, para atender, entre aspas, esse desejo, eu sumo. Então, ter um corpo magro é uma maneira de eu não aparecer, de eu não me colocar no mundo. Entendeu? Não sei, pode ser o seu caso, mas eu estou dizendo que essa é uma maneira. Uma segunda coisa que tem a ver com o corpo magro é pessoas que também sofreram essa rejeição ou viveram o sofrimento da mãe, durante a gestação, a infância, e elas se autopunem. Pessoas, por exemplo, com anorexia, bulimia, é uma autopunição inconsciente também, que faz com que essas pessoas tenham um corpo magro. Faz sentido isso para você? Claro que pode ser que faça, pode ser que não faça, porque você vai falar assim, isso não tem a ver com a minha história. Claro, eu tenho que conhecer a tua história. Não tem como cravar. Por isso, assim, eu estou dizendo possibilidades. Mas o mais importante aqui de hoje da nossa conversa é que a tua relação hoje com a comida e a consequência disso para o seu corpo, isso precisa ser visto porque isso ataca a tua autoestima. E a autoestima, como eu sempre digo, é a maneira como você se vê, como você se enxerga, como você se trata. E sem uma autoestima saudável, a sua vida fica sem ação. E é a ação que muda a tua vida.
São as ações que fazem você verdadeiramente ter uma vida diferente. Agora, é uma escolha que você faz. Permanecer da mesma maneira ou tratar as causas disso. Faz sentido? Porque se você não conseguir tratar as causas, você vai repetir os processos, porque são processos automáticos. Por isso que eu sempre digo, a culpa não é sua. Se hoje você não consegue emagrecer, se hoje você não consegue engordar, né, ter um corpo mais saudável, existe provavelmente, se não tiver claro, uma questão física, mas quando não há questão física é porque existe o quê? Uma questão emocional. Por quê? Porque a natureza, ela está buscando que a gente sobreviva. E para sobreviver tem que ter um corpo saudável. Não há como ser diferente. Não dá para você fugir, por exemplo, do leão com um corpo pesado. E não dá para você ficar escondida na floresta por muito tempo sem comer com um corpo muito magro. Não tem como. Porque você precisa de energia, entende? Então você precisa compreender o quanto essas questões estão te afetando hoje e o quanto estão impactando na sua autoestima. Lembra, autoestima gera autoconfiança, que gera ação e que gera um resultado diferente. Esse é o ciclo da mudança. Se você quer ter uma vida diferente hoje, você precisa olhar para a tua autoestima. Cuidado para você não ficar mirando apenas no resultado. Ai, eu não tenho a vida que eu quero, eu não tenho a vida que eu quero. Ok, o que você precisa fazer para ter a vida que você quer? Faz sentido isso? É importante que você entenda. É fundamental que você olhe para isso o quanto antes. Beleza? E por isso eu vou te fazer o convite de novo. Entra para a comunidade Autoestima Saudável. É um grupo que está se formando com encontros ao vivo. Já fizemos um na terça-feira passada, que tem um processo terapêutico no fim, extremamente importante para você começar a recuperar essa autoestima. Sempre ao vivo, às terças-feiras, 21 horas. E nessa próxima terça, escreve aliás autoestima aqui nos comentários para você receber a minha mensagem no direct aqui do Instagram. A gente vai falar sobre isso, como se libertar do passado para recomeçar uma vida diferente. É sobre isso que a gente vai falar na próxima terça-feira, tá bom? Então eu te vejo na comunidade Autoestima Saudável para você poder aí se libertar desse passado na próxima semana e recomeçar uma nova vida, tá bom? A gente se vê amanhã às 8h15 da manhã para mais um Mentalidade Yogata. Grande abraço, tchau!